Olá amigos, bem-vindos a este vídeo especial na Escola de Profecia. Estamos dando início com a nossa 23ª temporada de atualizações proféticas, ao mesmo tempo dando prosseguimento com a leitura e estudo do livro Eventos Finais, e desta vez vamos entrar no capítulo 14, o Alto Clamor. Este vai ser um tema muito interessante, convido você a acompanhar até o final. Aproveito e dizer um feliz Dia do Trabalhador para todos nós. Afinal de contas, como cristãos, somos trabalhadores na vinha do Senhor. Ele nos confiou uma sagrada missão. Em João capítulo 9, verso número 4, a palavra de Deus nos diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Feliz dia para todos nós, trabalhadores. Vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, vamos a alguns tópicos interessantes, bem antes de entrarmos no nosso capítulo de hoje. As coisas estão acontecendo de forma rápida. Os eventos finais serão rápidos. A cúpula do G7 2024 será realizada na Itália, de 13 a 15 de junho de 2024, próximo mês. E o objetivo desta cúpula, irmãos, é discutir e coordenar políticas econômicas, desafios globais, mudanças climáticas, cooperação internacional numa vasta gama de questões. E pela primeira vez na história, o Papa irá assistir à cúpula G7. Ele foi convidado pelos líderes das principais economias do mundo. Vejam aqui, 26 de abril de 2024, Papa Francisco participará de sessão do G7 sobre inteligência artificial. Mas não é só de inteligência artificial que eles irão tratar. Agora, irmãos, vejam aqui, esta é a primeira vez na história que um pontífice participará de uma reunião, de uma sessão do G7. E alguém vai dizer que isto é normal. Isto não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aliás, eu pergunto, para que esses líderes políticos precisariam do Papa nesta reunião? Ah, sim, ele é um líder religioso, eles precisam da bênção. Então, por que não convidam Dalai Lama? Por que não convidam Justin Welby? Ou patriarca ortodoxo? Por que não convidam um líder dos muçulmanos? Por que tem que ser o Papa? Das duas, uma. Ou de fato isto é coincidência, o que eu não acredito, ou estamos vivendo claramente o cumprimento da profecia em Apocalipse capítulo 13. O mundo todo se maravilhando após a besta. Estamos vivendo o cumprimento de Apocalipse capítulo 17. Os reis da terra embriagaram-se com vinho da sua devassidão. Queridos irmãos, o fato mais interessante e assustador é que o movimento da Terra, ou o movimento do sábado da Terra, agora está instando o Papa Francisco a usar sua influência moral durante esta cimeira do G7 para enfatizar a necessidade de estabelecer um dia semanal de descanso para combater as mudanças climáticas. Em que ponto chegamos, irmãos? Em que ponto chegamos? E eu não estou dizendo que o decreto dominical vai sair aí. Vamos estudar, irmãos, a Bíblia, vamos estudar o Espírito de Profecia, que fala claramente que o decreto dominical surge nos Estados Unidos da América. A segunda besta imporá a marca da primeira besta, formando assim sua imagem. Mas nós estamos vendo claramente como o mundo vai concedendo o quê? Poder e autoridade a este poder descrito em Apocalipse capítulo 13. Irmãos, vamos escutar o que este movimento do sábado da terra está dizendo agora. Olhando para a cúpula G7 no próximo mês, eles convidam o Papa a usar a sua autoridade moral para impor ou para colocar ou para enfatizar, desculpa a expressão, para enfatizar, não é para impor, para enfatizar
um dia de descanso semanal para a Terra. Vejamos. Italy is pushing for an ambitious coal phase-out by 2025, demonstrating its commitment to sustainable energy and environmental stewardship. A Itália está a pressionar por uma ambiciosa eliminação progressiva do carvão até 2025, demonstrando seu comprometimento com a sustentabilidade, gestão energética e ambiental. The Italian presidency will prioritize the defense of the rules-based international system and engagement with developing nations and emerging economies. A presidência italiana dará prioridade à defesa do sistema internacional baseado em regras e ao envolvimento com as nações em desenvolvimento e as economias emergentes. The summit's agenda will cover critical topics like stability in the Indo-Pacific region, cybersecurity, and the responsible development of artificial intelligence. E a agenda da cimeira abordará temas críticos, como a estabilidade na região Indo-Pacífica, segurança cibernética e o desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Ok, assistindo até aqui parece que não tem nada a ver. Assistindo até aqui parece algo maravilhoso e inofensivo. Vamos continuar então. One of the most significant proposals should be the introduction of a weekly Earth Sabbath to combat climate change and promote environmental stewardship. As propostas mais significativas deverão ser a introdução de um sábado semanal da Terra para combater as alterações climáticas e promover a gestão ambiental. As propostas mais significativas serão por um sábado semanal da Terra. Vamos continuar. The weekly Earth Sabbath aims to establish a global day of rest and reflection on environmental sustainability, raising awareness and inspiring collective action. O sábado semanal da Terra visa estabelecer um dia de descanso global e reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, aumentando a sensibilização e inspirando a ação coletiva. E podemos estar nos perguntando, o que esta cimeira do G7, esta cúpula do G7 na Itália, tem a ver com o sábado da Terra? Veja, irmãos. By championing the weekly Earth Sabbath, Italy would position itself as a leader in international diplomacy and environmental sustainability on the global stage. Defendendo o sábado semanal da Terra, a Itália posicionar-se-á como líder na diplomacia internacional e na sustentabilidade ambiental no cenário global. The 2024 G7 Summit and the weekly Earth Sabbath proposal could present a unique opportunity to address pressing global challenges and foster international cooperation. A Cimeira G7 2024 e a proposta do Sábado da Terra poderiam apresentar uma oportunidade única para enfrentar os desafios globais prementes e promover a cooperação internacional. A Itália vai se posicionar como líder na diplomacia internacional a favor de um sábado da Terra. Isto é interessante, irmãos. E a propósito, aonde está Roma? Aonde está o Vaticano? Na Itália. E eles dizem que esta vai ser uma oportunidade única para enfrentar os desafios globais. Meus amados irmãos, vamos continuar. By bringing together world leaders and engaging the global community, this summit has the power to drive meaningful change and shape a sustainable future. Reunindo líderes mundiais e envolvendo a comunidade global, esta cimeira tem o poder de impulsionar mudanças significativas e moldar um futuro sustentável. The 2024 G7 Summit in Italy represents a pivotal moment in our collective journey towards a better tomorrow for generations to come. A Cimeira G7 2024 na Itália representa um momento crucial na jornada coletiva em direção a um amanhã melhor para as futuras gerações. Irmãos, isto é coincidência? Isto realmente é coincidência? A mensagem climática está sendo pregada em voz alta. Agora, deixe-me vos dizer. Vamos lá, capítulo 14, eventos finais. Há uma mensagem que precisa soar mais alto. Alto clamor. O alto clamor da terceira mensagem angélica tem que se ouvir mais alto em relação a esta mensagem climática do mundo. Queridos, Apocalipse capítulo 18, venha comigo. Apocalipse capítulo 18. Nós estamos perante aqui duas mensagens
estão sendo pregadas hoje. A mensagem de Cristo, em Apocalipse capítulo 18, começando do verso 1. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Verso número 2. E bradou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Verso 3. Pois todas as nações, que isto fique claro, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra, está aqui, os reis da terra se prostituíram com ela. Esta mensagem tem que soar mais alto, meus irmãos. Vamos lá, capítulo 14, eventos finais. Lemos aqui, meus irmãos, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar na Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas igrejas que professam a fé protestante. O alto clamor será produzido pela chuva seródia. A chuva seródia, irmãos, vem para regar o campo, que já estará fértil para a colheita. E milhares de filhos de Deus, ouvindo a mensagem, não mais hesitarão. Deus tem filhos fiéis em todos os lugares, religiões e denominações. Diz ela que nas igrejas que professam a fé protestante estão a maior parte dos seguidores de Jesus Cristo. E eles precisam ouvir uma mensagem importante neste tempo. O alto clamor da terceira mensagem angélica. Continuamos. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. Amém? É a chuva seródia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Mais uma vez deixo claro, irmãos, não podemos sonhar com um alto clamor sem a chuva seródia. Não podemos sonhar com a chuva seródia sem a chuva temporã. Então nós vemos chuva temporã, que vem preparando nossos corações, moldando-nos à semelhança de Cristo, preparando as pessoas de todos os lugares. Quando chega a chuva seródia, ela fortalece e firma o nosso caráter em Cristo. Amadurece o grão. O alto clamor vem exatamente para tirar esses filhos de Deus de diferentes lugares para a verdade. Haverá um só rebanho e um só pastor. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e poderosos. Infelizmente, há uma tendência a minimizar a voz dessa profecia. Hoje nós somos alertados a não falar certos assuntos, mesmo dentro da igreja. Tenham cuidado em falar estas coisas. Tenham cuidado na maneira como apresentam estas coisas. Mas, queridos, o convite aqui, claramente, o convite de Deus, a ordem de Deus, é que apresentemos a mensagem de forma clara. Não podemos dissimular. E à medida que nos aproximarmos do fim, os honestos filhos de Deus, que buscam se santificar, que não desejam fazer concessão alguma à verdade, vão apresentar um testemunho positivo, um testemunho poderoso e decidido. E este clamor chegará aos ouvidos dos filhos sinceros de Deus e decisões imediatas serão tomadas. Assim como vimos no Pentecostes, assim como vimos em 1844. Lemos, irmãos, o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxesse convicção ao coração. Há muitas pessoas que já receberam o livro Grande Conflito. Ficamos maravilhados quando vemos até evangélicos distribuindo o livro Grande Conflito, irmãos. Isto é de louvar. Um pastor apareceu aí nas redes sociais, distribuindo o livro Grande Conflito, sendo um membro ou um pastor assembleano. Glória a Deus por isto. Mas muitos recebem
a mensagem adventista e aparentemente rejeitam. Mas é que a mensagem não trouxe convicção. É no tempo da chuva serôdia que nós veremos o quê? Milhares de filhos de Deus tomando agora a posição firme à verdade. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados, irmãos, da imposição das observâncias da igreja, o espiritismo, os progressos papais, tudo será desmascarado. De que forma? Pela pregação. Não existe outra maneira das pessoas descobrirem a verdade, senão pela pregação, pelo estudo da palavra. E quem que vai ensinar as pessoas? Aqueles que terem esse testemunho positivo nestes últimos dias. Irmãos, é dito que milhares, ou por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Amém? Irmãos, será uma experiência fascinante para todo aquele que se prepara agora. Uma experiência semelhante à do dia de Pentecostes entre os discípulos. Uma experiência semelhante ao movimento milerita em 1844. Um poder acompanhará a mensagem. Milagres verdadeiros serão realizados. Curas verdadeiras serão realizadas. E o Evangelho chegará até os confins da terra. Lemos, irmãos, que maravilha! É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repitam com maior poder do que naquela ocasião. Sim, irmãos, isto vai acontecer quando? Quando se cumprir Apocalipse 18, verso 1. Quando um anjo desce do céu e a terra é iluminada com a sua glória. Sim? Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Este será o verdadeiro dom de línguas. Não blá, 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 que nem o próprio falante sabe o que está a dizer. Então, entende, irmãos, que Satanás sabe que um verdadeiro reavivamento vai acontecer. E as línguas verdadeiras serão faladas para que as pessoas entendam e se convertam. Milagres verdadeiros serão realizados para que as pessoas tenham convicção. E Satanás cria uma contrafação bem antes da verdadeira chuva serôdia. É o que estamos vendo agora num movimento religioso. Já falamos sobre isto. Vejam também, irmãos, o poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. Amém? A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com forte voz. Como é que Deus vai trabalhar? No alto clamor. Vamos lá, Lucas capítulo 19, verso 40. Lucas capítulo 19, verso 40. Eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. Lucas capítulo 19, verso número 40, irmãos. Vejam o que é dito aqui. Eu digo a vocês, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Como é que Deus vai trabalhar nos últimos dias? Infelizmente, nós temos que aceitar o que o Espírito de Profecia vai nos dizer agora. Leamos algumas passagens. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a direção do anjo que se une ao terceiro na mensagem a ser dada ao mundo. Não, este movimento não pode fazer isto. Não, estas pessoas não podem fazer isto, porque eu não votei. Vão querer tomar a obra em suas mãos. O Espírito Santo não vai trabalhar assim nos últimos dias. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns. Deus usará pessoas humildes, pessoas comuns. Deus vai capacitar essas pessoas, irmãos. Vejam, na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Não significa que as universidades de teologia não sirvam. Elas servem, têm seu papel, mas não pensemos que por ser um teólogo, doutor, seja a voz de Deus.
Não, irmãos. Nunca podemos pensar uma coisa dessas. Quais são as pessoas que Deus usará nos últimos dias para terminar sua obra? Pessoas com disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento. São essas pessoas que Deus precisa. Infelizmente, existem grandes conhecedores de profecias, grandes pregadores, mas que bate a sua esposa. Essa é a glória que vai iluminar o mundo? Há grandes pregadores, grandes adventistas, grandes intelectuais, grandes apresentadores da escola sabatina, comentadores da lição, mas que vivem uma vida dupla. É essa glória que vai iluminar a terra? Não, irmãos. A glória que vai iluminar a terra não são palavras, conhecimento de profecia. Não. É a sua vida, é o seu caráter. As pessoas verão em si Jesus Cristo. Verão que este esteve com Jesus Cristo. Vejam aí embaixo. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, com tal poder e sabedoria convincentes, que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Deus usará pessoas indoutas, pessoas que nunca foram à escola, pessoas que nunca leram. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submetem, todos os que se submetem às suas sugestões, pondo à margem todo o maquinismo humano, suas regras inibidoras e cautelosos métodos. Deus não vai precisar de métodos, sim, de homilética. Enfim, Deus vai usar pessoas que estão dispostas a lhe servir de verdade. A mensagem chegará aos tribunais, a mensagem chegará às cortes de justiça. Muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante de doutos da terra, para responderem por sua fé. É por isso que Ellen White diz que os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos. Os ex-adventistas vão trair a mensagem. Quando começar o alto clamor, verão um movimento pregando o evangelho com poder e vão procurar combater o movimento. Vejam aqui que triste, irmãos. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem. Muitos ministros adventistas darão costas à mensagem e verão no movimento do alto clamor algo a ser combatido. Não estarão a entender o que estará acontecendo, irmão. Isto vai ser muito triste. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como Ló retirou-se apressadamente de Sodoma. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da igreja católica, cujo zelo, irmãos, excederá em muito dos que hoje se acham preparados para pregar. Virão filhos de Deus de todas as religiões e igrejas, com um zelo tal, esses sim ajudarão a terminar a mensagem. E eu convido você a esta hora, amado irmão, a buscar incessantemente a presença do Espírito na sua vida. Deixe o Espírito o usar. Nós não podemos usar o Espírito. O Espírito tem que nos usar à sua vontade. Só assim estaremos preparados para o alto clamor. Eu quero estar preparado. Você deseja estar? Se assim, venha comigo nesta oração. Pai querido, nós queremos fazer parte daqueles que estarão em pé nos últimos dias pregando a verdade. Não queremos ser covardes. Queremos ser firmes. Ensina-nos, Senhor, hoje a buscar a presença diária do Espírito Santo, para que não o neguemos. Senhor, proteja os nossos irmãos em todos os cantos do mundo, aqueles que enfrentam tentações, perseguições. Dá força, Senhor, para vencer, na certeza de sua breve volta. Acompanha-nos, Senhor, enquanto analisamos estes assuntos importantes do livro Eventos Finais e da sua palavra. Prepara o nosso coração para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Queridos,
A hora já vai. Eu gerei amanhã para mais tópicos especiais aqui no nosso canal. Até lá.